Estamos de volta aqui nessa tarde do dia 2 de janeiro, trazendo mais um boletim informativo para todos vocês, com as comunicações passadas por parte do governo junto com o INSS. Tivemos aí uma comunicação para toda a população brasileira. Governo determinou novas regras e mudanças para a população, inclusive decidiu agilizar um determinado processo aí para milhões de brasileiros. Então, prestem bastante atenção nessas informações desse boletim informativo, até porque ele é um dos mais importantes desse mês de janeiro de 2025. Com essas novas medidas, novas determinações, os brasileiros têm que ficar cientes do que vai acontecer daqui para frente, até porque essas regras do governo entrou em vigor, segundo informações do governo. Nós temos aí para vocês o comunicado emissão aí para toda a população brasileira, até brasileiros que moram em outro país. Fiquem cientes dessa comunicação oficial do governo, que a partir de hoje passou a ser obrigatória. Olha lá, é uma questão que é obrigatória. Se você não mexer, não seguir esses passos, pode ter complicações em determinado momento aí, segundo informações passadas por parte do governo. Eu vou trazer para vocês, vou explicar o que ele diz nessa comunicação, quem são as pessoas impactadas, até porque no decorrer da explicação vocês já vão estar cientes, tá? Quem são as pessoas que são impactadas e até ficarem preparados, porque em alguma situação da vida, em algum momento, você pode ter que seguir esse passo estabelecido pelo governo, tá? Outra questão: Lula vem com pacote de medidas fiscais. Vem dar mais uma sanção em cima da hora e surpreende todo o Brasil. O que é essa sanção nova presidencial que o governo deu? Eu vou trazer para vocês esse boletim informativo. Por quê? Tá valendo essa regra hoje. Ele sancionou e entrou em vigor. Vou explicar quem são as pessoas afetadas por essa nova medida. O que eu posso dizer para vocês é: com mais essa martelada e sanção dada com canetada do presidente da República, muitos brasileiros serão afetados e nem estão sabendo e nem preparados para essa nova medida, tá? Mas ela entrou em vigor e todo mundo tem que ficar ciente. Por quê? Agora vale. Agora é lei e é para todos os brasileiros. Então, vou explicar para vocês o que ele mudou, como vai funcionar e como isso gera impacto financeiro no bolso de milhões de famílias. Também, outra questão, ele passou a valer aí para a população. Só que essa questão que Lula determinou também, a segunda questão determinada, ela gera impacto financeiro nos beneficiários da Previdência Social. Ou seja, vai mexer no bolso da população que depende do INSS. E a gente vai trazer com exclusividade para vocês o que ele mudou, o que passou a valer a partir da data de hoje e tudo que muda daqui para frente. Lembra que eu contei para vocês que as ideias do governo é sempre fazer mudanças, sempre fazer alteração, até chegar a uma possível reforma da Previdência Social? Se vocês pararem para ver, essas medidas e mudanças e determinação do governo é como se fosse já uma reforma na Previdência Social. Vou trazer para vocês, vou explicar passo a passo e todas as mudanças, até porque vai mexer no bolso de muitas pessoas. Outra questão: determinado grupo de beneficiários que recebe esse benefício, que é um dos benefícios mais pagos da história da Previdência Social, tem aí novas regras determinadas pelo governo e passou a valer também, tá? Tá valendo na data de hoje. Essa notícia é quente, acabou de sair do forno e eu vou contar para vocês também. Para quem não é inscrito aqui em nosso canal, aproveita esse momento comigo, já se inscreva, já ative aí o sino para receber toda a notificação, porque na hora que eu coloco o vídeo, você é notificado no mesmo minuto e já fica por dentro de toda a informação. Peço a vocês que deixem um like, deixem o gostei, curta esse vídeo e o mais importante também,
compartilhe ele com as outras pessoas, porque essas informações podem servir para um filho, para um amigo seu, para um desconhecido, para um colega. Então, compartilhe com as outras pessoas que vocês não imaginam o quanto de pessoas vocês vão estar ajudando. Também falo para vocês, trouxe muitas medidas novas do governo aí nos últimos tempos, nos vídeos anteriores, e essas questões ainda estão valendo. Quem não assistiu os nossos vídeos anteriores, aproveita esse momento e já maratona aí os vídeos para ficar por dentro de toda a ação, tá? Para não perder nada e não perder prazo com o INSS, que é caso muito preocupante. O canal Alô INSS, que é o canal da Ana Paula, um dos maiores canais de INSS aqui do YouTube. Eles, nesse mês, fizeram aí uma parceria boa com os bancos. Estão aí assessorando quem tem FGTS retido, quem é BPC, quem é pensionista e quem é aposentado e quer contratar um empréstimo consignado. Eles têm melhores taxas para a contratação e sem burocracia. Para falar com eles, clica no link do primeiro comentário do vídeo, preencha seus dados de contato, clique em enviar e um analista entre em contato na seguida. Nova carteira de identidade nacional possibilita a melhora dos serviços públicos e o governo anunciou que vai acelerar esse processo para todo o Brasil. A evolução do sistema de identificação do Brasil a partir da nova carteira de identidade nacional tem um papel aí estratégico para a melhoria dos serviços públicos, tá? O governo informou. Outro ponto aí, eles disseram que mais de 13,4 milhões de brasileiros já contam com a CIN, segundo dados aí do monitoramento do governo federal. Eles disseram que estão buscando melhoria para a identificação da população e eles disseram que isso aí é uma questão de segurança e eles vão permitir mais alteração agora nos próximos dias. Eles trouxeram aí a possibilidade de o governo passar a automatizar a concessão de benefícios, tá? Para toda a população. E ele disse aí, por exemplo, a questão do benefício assistencial BPC Loas, que é um benefício muito utilizado hoje em dia, tem a possibilidade. Se você tem uma identificação feita da pessoa com aquela condição que ela tem, acho que a gente já consegue estar trabalhando numa automatização disso. A CNI pode ser emitida, pessoal, em todos os estados e no Distrito Federal. A primeira via é gratuita e pode ser obtida até 2032. O documento eleva o nível da conta gov.br para ouro, permitindo que a pessoa possa assinar documentos e fazer prova de vida para receber um benefício, entre outros, mais de 4.300 serviços digitais. Pessoa com deficiência. A nova carteira pode contemplar símbolos internacionais que identificam a pessoa com deficiência visual ou auditiva ou transtorno do aspecto autista e pessoas com deficiência intelectual. Um ponto importante também de se destacar é que quando a pessoa com deficiência for requerer a CNI, ela leve os laudos médicos ao se dirigir ao posto de identificação, tá? Dos 13,4 milhões de documentos emitidos, até aí nos últimos dias, eles disseram que 212 mil foram registrados por pessoa com deficiência. Segurança, o secretário também destacou que a CNI eleva a segurança de processos de identificação, como a adoção do cadastro de pessoa física, o CPF, com o número de registro geral do RG em todo o Brasil. Ele disse que isso evita que cada estado da federação evite um documento com um número diferente. Versão digital. A nova carteira também traz a possibilidade, segundo o governo, de ter a inclusão de outros números de documentos dentro do documento digital. Então, a pessoa pode fazer essa opção para facilitar a vida quando precisa de uma identificação além daquela que o documento físico dá direito. Exterior. Outras vantagens para a carteira é usar dados visuais estruturados conforme regras internacionais. Ela tem o mesmo código, pessoal, usado nos passaportes, uma zona de leitura automatizada, permitindo que o documento seja lido e aceito nos países em que o Brasil tem acordo de viagens, como os do Mercosul. Nos demais, a identificação segue por meio do passaporte obrigatório. Comunicado do governo oficial, tá bom? Outra questão: emissão de registro de recibo digital para profissionais da saúde passa a ser obrigatório, tá? Os recibos de papel emitidos por clínica e consultórios estão com os dias aí que foram contados, inclusive agora
a partir de hoje, passou a ser obrigatória a emissão das notas fiscais digitais por meio de profissionais da saúde, como médico, dentista, fisioterapeuta e psicólogo. Segundo o governo, isso facilita o trabalho dos médicos, profissionais liberais de saúde e também como dos pacientes por meio do aplicativo da Receita Saúde, lançado pela Receita Federal. A instrução normativa foi publicada aí no Diário Oficial da União e agora com a plataforma os dados da prestação de serviço é carregado na declaração de imposto de renda pré-preenchida, tá? Mais de 25% das pessoas que caem em malha fina na Receita Federal pela declaração do imposto de renda à pessoa física, segundo eles, cai por inconsistências no preenchimento desses dados do recibo em papel de profissionais de saúde. Então, isso acabou a partir de agora. A partir de agora é a obrigatoriedade desse profissional emitir para vocês o recibo eletrônico por meio do aplicativo do Receita Saúde, tá? E ele disse que mais de 1 milhão de pessoas aí tiveram problemas segundo essa questão, então eles decidiram fazer essa mudança. E ainda de acordo com o secretário, o profissional de saúde pode preencher o recibo retroativamente, ou seja, dos atendimentos e de notas emitidas aí para a população agora. Estão, mesmo em relação às despesas todas, tá preenchida. Apesar de ser opcional, essa questão agora passou a ser obrigatória para todo o Brasil. Vocês ficaram com alguma dúvida? Se vocês ficaram, registra aqui para a gente nos comentários. Vem bater um papo aqui comigo e não esqueça de deixar o seu like e o seu joinha aqui no vídeo, porque eu conto com o apoio de todos vocês. Outro ponto: o que muda agora com sanção de medidas do pacote fiscal de Lula? Gerou um grande impacto no BPC Loas. O pacote fiscal apresentado aí pelo governo fez previsões de revisões sobre o benefício BPC, dentre outras medidas, tá? Além de mudanças nas regras do programa, o projeto engloba novas medidas e limitação para todos os brasileiros. O BPC atende pessoas com deficiência, com renda de 1/4 do salário mínimo e pessoas idosas também, tá? O governo preveu aí mudanças. Tá valendo, Elô, na data de hoje? Tá, o BPC Loas continua, inclusive, segundo informações do governo, passando pelo pente fino. 2024, tá batendo pente fino. 2025 continua, por quê? O governo não conseguiu atingir a meta fiscal que eles queriam de economias de cofres públicos no ano de 2024. Então, nesse ano de 2025, pente fino continua e prestem bastante atenção. Aposentados por incapacidade permanente. Muitos estão sendo convocados para o pente fino do INSS. Cuidado, pessoal. Fica de olho. Ah, Elo, a minha casa não chegou nenhuma cartinha, nenhuma correspondência, o INSS não ligou para mim. Recebo BPC Loas, recebo auxílio doença, recebo aposentadoria por incapacidade permanente. O negócio é, toda semana, faz isso, coloca um cronograma para você, uma meta, para não ter problema com a previdência. Toda semana, loga lá no portal do Meu INSS com seu login e senha. Lá no sininho, verifica se não tem nenhuma notificação. Se tiver alguma notificação de convocação pelo INSS, atenda eles dentro do prazo. Se você mudar de endereço, entra no portal do Meu INSS, atualiza seus dados cadastrais. É o correto. Por quê? Se o órgão entra em contato com você, ele vai conseguir te notificar, tá? Então, cuidado. Quem é aposentadoria por incapacidade permanente que acha que não pode, não está sendo convocado pelo pente fino, eles estão convocando. Inclusive, a INSS publicou uma instrução normativa que gerou preocupação em milhões de brasileiros sobre o quesito da aposentadoria por incapacidade permanente, porque algumas pessoas que recebiam há mais de 10 anos acham que o INSS não pode convocar e não pode cortar, porque deu o prazo decadencial. Só que agora tem uma instrução normativa do Conselho Curador da Previdência Social, que é aquele conselho que cuida dos recursos. E se o INSS quiser te convocar, mesmo depois de 10, 15 anos que você receba aposentadoria por incapacidade permanente, para ver se você retornou à sua capacidade laboral para o trabalho, ele pode te convocar. E se ele achar
que você está apto, ele pode cortar o seu benefício. Então, cuidado. BPC, dentre as novas regras de concessão, sempre as mudanças novas divulgadas pelo governo, pega os brasileiros de surpresa. BPC Loas, novas regras para vocês estão valendo na data de hoje. BPC Loas, aquela questão da renda per capita foi alterada por causa do novo valor do salário mínimo. Um ponto importante, muitas pessoas não sabem que está tendo o BPC Loas cortado por renda per capita, porque o governo fala que ultrapassou o teto do 1/4 do salário mínimo. Mas, se você é uma pessoa com deficiência e tem problemas de saúde, utiliza medicamentos, fraldas, outras questões, saiba que um ponto é importante deixar explicado para vocês. É por isso que eu falo. Acompanha meus vídeos diariamente. Cortou seu BPC Loas por causa de renda per capita? Entre com processo na justiça. Sabe por quê? Porque tem pessoas que têm até mais do que um salário, meio do salário mínimo de renda per capita e conseguem através da justiça o seu BPC. Obrigatório, a partir de agora, BPC Loas, o valor é um valor de salário mínimo, 1.518. BPC Loas é obrigatório, biometria, tá? Cadastrada a biometria, senão não concede o seu BPC. Revisão cadastral, tá tendo aí para o pessoal do BPC Loas. Outro ponto no BPC Loas, antes, em 2024, a convocação do pente fino era até a cada 48 meses para a convocação e atualizar os dados cadastrais. A partir de agora, Lula sancionou e pode convocar vocês a cada 24 meses. Cuidado para não perder o BPC. Fique sempre alerta. Novo salário mínimo, muda no valor do BPC, como eu disse para vocês, muda no valor dos atrasados do INSS, tá? As ações iniciais aí dos juizados especiais federais limitadas a 60 salários mínimos, requisição de pequenos valor, passou aí para o mínimo, o valor total 91 mil, tá? Então, teve alteração. Abono do PIS salarial alterado, seguro-desemprego também limitado, limite para causas no juizado especial cível. Quem vai entrar com uma ação no juizado especial cível, tá? Teve alteração no limite, 40 salários mínimos, o que dá 60.720. Contribuição do MEI mudou e o governo publicou aí mudanças no auxílio doença. O auxílio doença, que é um benefício concedido do INSS, passou por mudanças significativas, alterações e regras. As mudanças, segundo o governo, visam assegurar uma distribuição mais justa e combater fraudes, priorizando aqueles que realmente necessitam. Além disso, buscaram minimizar os impactos financeiros nos cofres públicos, garantindo que o auxílio-doença chegue somente a quem precisa. Exigências médicas. Entre as principais mudanças está um aumento no rigor dos atestados médicos. Com o uso do sistema do atestamento, agora é necessário que os laudos médicos sejam mais detalhados, incluindo diagnósticos precisos e documentação que comprove o estado de saúde do solicitante. Além disso, para evitar fraudes, haverá uma exigência de perícia presencial em casos onde os atestados apresentem discrepâncias significativas. Por exemplo, se um trabalhador alega necessidade de afastamento de 90 dias para uma lesão normalmente recuperável em 45, será requerido a pessoa fazer uma avaliação presencial. Outra questão também é regra de prorrogação no auxílio doença. Se a avaliação ocorrer em até 30 dias do término do benefício, o agendamento é imediato. Se o prazo ultrapassar 30 dias, o benefício é automaticamente prorrogado por mais 30 dias, com uma nova perícia marcada ao final deste período. Então, só prorroga até 60 dias. Impactos nas mudanças. As novas regras no auxílio doença se torna menos acessível. O objetivo, filtrar beneficiários e evitar concessões inadequadas. Então, pessoal, cuidado. Tem agora por categoria de segurados do INSS que vão pedir auxílio doença, tem novas regras para todo o país e tem muita mais coisa aí que vai entrar em vigor agora nos próximos dias e daqui a pouco eu trago para vocês. Beijo no coração, vocês fiquem com Deus e até daqui a pouco.